Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h07, está começando o CBN Esportes. Hoje terça-feira, 10 de março de 2026. Terça-feira com muito futebol, desde Copa Libertadores, Champions, passando pela Copa do Brasil. Que coisa maravilhosa, hein? Vamos começar com Copa Libertadores. Porque o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil hoje, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, pela terceira fase da pré. Como empatou na primeira partida em 1-1 fora de casa, basta uma vitória simples do Alvinegro para garantir classificação à fase de grupos. Eu falei que tem Copa do Brasil. Olha quem volta à mídia hoje é a Ponte Preta. Antônio Lupe, tem estreia da Macaca. Tudo bom bem, dia. Carlão? Bom dia pra você, ótima terça-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Hoje é dia de Macaca. A Ponte Preta estreia na Copa do Brasil 2026. Encara o Guarani. Calma, não é esse, é o outro, é o Guarani de Bagé, do Rio Grande do Sul. Jogo único, quem vencer avança de fase, empate leva a decisão para os pênaltis. Uma Macaca totalmente diferente da que disputou o Campeonato Paulista. E hoje, noite de estreia, jogadores, treinador, Rodrigo Santana é o novo técnico e vai estrear hoje, além do novo uniforme da Ponte, que aliás nas redes sociais teve uma grande aceitação e aprovação por parte do torcedor alvinegro. Tá aí, muitas atrações pro torcedor da Ponte comparecer ao estádio Moisés Lucarelli para a estreia do futebol da Ponte Preta, entre aspas, na temporada 2026. Vamos para São Paulo, noticiário fervendo dos grandes clubes da capital, hein? O Santos joga hoje em Mirassol, sem a Fera. São Paulo, uma mudança maluca de treinador. Palmeiras ainda celebra o título e o Corinthians se prepara também para amanhã, porque tem Campeonato Brasileiro. Gabriel Dudziak. O São Paulo surpreendeu e anunciou na tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Hernan Crespo. A decisão ocorreu mesmo com o time na segunda posição do Campeonato Brasileiro e 8 dias depois da eliminação para o Palmeiras no Paulista. Se nada mudar, Roger Machado será o novo comandante tricolor. Hoje às 9h30 da noite, o Santos, sem Neymar, poupado, enfrenta o Mirassol no interior do estado. Na quarta, o Corinthians espera ter Alan e Ranielli para encarar o Coritiba em casa, enquanto na quinta o Palmeiras pega o Vasco no Rio. Boa, Gabriel. E mais Copa do Brasil. Além do jogo da Macaca, 2 partidas movimentam a terceira fase da competição hoje à noite. Às 7h30, na Arena, o Joinville recebe o São Bernardo. Às 7h, no Canindé, a Portuguesa encara o Avaí. Quem vencer se classifica à próxima fase. Empate leva a decisão para os pênaltis. E olha a Champions aí, 4 partidas abrem a fase oitavas de final da Liga dos Campeões hoje. Galatasaray e Liverpool jogam daqui a pouco, às 2h45 da tarde, na Turquia. Às 5h, Atalanta e Bayern de Munique jogam na Itália. No mesmo horário, Newcastle e Barcelona duelam na Inglaterra. E na Espanha, Atlético de Madrid e Tottenham fecham o primeiro dia dos jogos. Ô Lupe, agora notícias do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Será que já acertou com o novo comandante, o Guarani, Lupe? Olha, Carlão de Freitas, a fumaça verde ainda não saiu da chaminé lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas o pessoal já tá começando a preparar, porque
tá pintando técnico novo. Ainda não tem nada de oficial, mas o Guarani mudou o alvo e agora um dos favoritos para assumir o comando técnico é Marquinhos Santos, que estava comandando um time da Indonésia, retornou ao Brasil e passa a ser o principal alvo da diretoria do Guarani para a Série C do Campeonato Brasileiro. E no tênis, João Fonseca enfrenta hoje o maior desafio da carreira pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. O carioca de 19 anos encara o vice-líder do ranking mundial e ex-número 1 do mundo, Jannik Sinner. O confronto será o quarto a ser realizado hoje na quadra principal do torneio, não antes das 10 da noite. Então acho que eu vou pegar um pouquinho desta partida depois de Ponte Preta e Guarani de Bagé. E olha também o troca-troca na Inter de Limeira. A diretoria confirmou ontem a saída do técnico Vaguinho Dias após a eliminação da Série A2. Vaguinho foi o segundo treinador do time limeirense nesta temporada. Antes dele havia passado pelo comando do clube Alberto Félix, demitido após seguidos tropeços. A Inter estreia na Série C no dia 4 de abril contra o Floresta no Limeirão. E você, claro, participa do CBN Esportes desta terça-feira gorda de muito futebol, de muito esporte pra você. Zap 19 99186 9070 9186 9070. Carlão de Freitas, e olha que notícia legal aqui da nossa área de cobertura, Jundiaí, que o Brasil conquistou uma medalha histórica na Paralimpíadas de Inverno. Olha que show! Olha que legal. Christian Ribeira, ele que fez parte aí, né, ele faz parte do time São Paulo, ele conquistou no esqui cross country a primeira medalha da história do país na competição. Ele que é nascido no estado de Rondônia, mas na cidade de Cerejeiras, Rondônia, mas foi criado em Jundiaí e faz parte do time São Paulo. Que legal, Christian Ribeira, mais uma vez o Brasil fazendo história, já fez também nos Jogos de Inverno, agora nos Jogos Paralímpicos de Inverno, tem medalha para o Brasil, muito legal, com um atleta que faz parte aqui da nossa área de cobertura. Legal, é o Christian honrando Jundiaí, honrando a nossa região, honrando o Brasil com uma medalha nos Jogos Paralímpicos de Inverno. E o comando técnico do nosso programa é ele, Valmir Bortoleto. Já comprou a peita da macaca, ele tem privilégio, ele já comprou a peita da macaca e veio desfilar hoje aqui nos corredores da CBN. E no comando de stream é ela é brava, porém muito competente, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h14, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. R$98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 10 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h15, terça-feira chuvosa. Mário Quintino, sem antes falar do nosso time, o time do mundo, o Peixe. Vamos sem Neymar, ô Marinho, e o Ancelotti estará lá no Maião, Mário. Como é que faz, hein? Bom dia. Eu acho que ele deve estar se perguntando isso também, né, Carlão? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, mas infelizmente também nos surpreende muito, né, Carlão? A gente não sabe muito bem pelo que falaram que é um controle de carga de jogos, mas enfim, sempre fica uma dúvida no ar, né, Carlão?
Pô, a gente faz uma defesa do homem aqui no Arena, a gente se considera aqui Neymarzetes, pô, a gente sofre com as críticas, os haters e tal, mas pô, me ajuda a te ajudar, Neymar, pelo amor de Deus. Marinho, trânsito na nossa região. É isso, Carlão. Trazendo informação, então, para o nosso ouvinte que segue em Barão Geraldo, tem uma interdição na Albino José Barbosa de Oliveira, porque está acontecendo um trabalho de manejo de eucaliptos lá pela região e, por conta disso, tem essa interdição, segundo informações da INDEC, no trecho da Albino José Barbosa de Oliveira, que vai da Oswaldo Antunes Vasconcelos até Oscar Pedroso Horta. Então, atenção pela região. Dá para utilizar vias como a Oswaldo Antunes Vasconcelos e também a Oscar Pedroso Horta. Esse trabalho deve seguir até às 16h. A gente vai seguir acompanhando, mas já ficou alerta, então, para quem passa lá pela região. Ainda ali nas proximidades, a Avenida Guilherme Campos tem movimentação maior na altura do Balão das Universidades, principalmente para quem vai em direção, então, já do Balão mesmo das Universidades, e no sentido contrário, acesso para o Dom Pedro também tem movimentação intensa, caminho ainda para quem vai em direção do Taquaral. Falando também da Teodoreto, a movimentação é maior na chegada para o Tapetão, para quem sai do Taquaral e vai acessar já a rodovia Professor Zeferino Vaz. Carlão. Obrigado, Mário Quintino, 11:17. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon, você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro. Você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Toque de Ouro, com André Heller. 11h18, André Heller no nosso Toque de Ouro. Eu estou ficando mal acostumado, eu estou ficando aquele torcedor chato, porque toda semana a gente fala de título. Terça passada, Sul-Americano. Sim. Hoje, Copa Brasil. André, que momento, cara. Parabéns, bom dia a você no nosso Toque de Ouro. Bom dia, Carlão, bom dia, Lupe, bom dia a todos que estão nos acostumando. Poxa vida, vocês se acostumam rápido, hein? Sim, inclusive foram só Carlão 2 títulos normal, né? Em uma semana. O Carlão só 2 títulos. Pô, e sobre o Cruzeiro ainda, pelo amor de Deus, eu até tava brincando aqui com a galera, né, tirando as brigas, que a gente já vai conversar sobre isso, né, as cenas lamentáveis do final de semana envolvendo o futebol, mas eu tava brincando com a galera do futebol aqui, falei, o Atlético Mineiro tem que conversar com o Vôlei Campinas, com o Vôlei Renata, pra como que ganha do Cruzeiro. E o Carlão, viu, André, bom dia pra você, essa quantidade de conquistas, ele não tá acostumado, mas isso é um assunto pra um outro momento, tá bom? Eu acho que podemos conversar isso ao vivo, aí em loco. Tá? Boa, André. Em breve, então, prometo uma visita, porque aí a gente conversa ao vivo. Esse é um assunto delicado pro Carlão, então a gente tem que cuidar. Boa. Ô, André, você sabe que até também permanecendo no final de semana, né, sobre a conquista do Vôlei Renata, do Campinas, eu estava acompanhando, eu ficava na final do Paulistão e na final da Copa Brasil. Como no Paulista o Palmeiras já estava ali meio já definindo a situação do título e o jogo do Campinas estava muito bom, eu esqueci do futebol e fui pro vôlei e não me arrependi. Que vitória, a gente brinca tudo, mas que vitória consistente sobre um adversário fortíssimo. A maneira como o Campinas ganhou em confiança com estas conquistas, com estes bons jogos, realmente é um momento maravilhoso. A entrevista do Horácio de Leu, super emocionado no fim, sabe? Sentindo a conquista, saboreando a conquista e falando das dificuldades de chegar até ali. Cara, que é o melhor momento, assim, em termos de resultados, André, que você está vivendo aí à frente desse projeto?
Poxa, o melhor momento, sem dúvida nenhuma. Porém, Carlão, é muito importante sempre ressaltar que este momento, esta semana, com o título do Sul-Americano e com o título da Copa Brasil, foi uma construção de 16 anos. Então, não é simplesmente caiu de paraquedas, aconteceu, né? Muita gente fala assim, poxa, vocês estavam batendo na trave. Não, nós não estávamos batendo na trave, nós estávamos construindo, e aí a consequência dessa construção foi um vice-campeonato, poxa, quantos títulos paulistas conquistados, a gente estava quase conseguindo alguns títulos importantes, é uma construção no esporte, nós aprendemos que nós estamos sempre em obra, não tem jeito. Então foi muito legal. E sabe o que é mais legal, Carlão? Assim, aí do meu ponto de vista de um pós-atleta participando desse projeto, tendo, 24 anos, 25 anos dentro da quadra de experiência, assim, poxa, a vitória do vôlei Renata, tanto no Sul-Americano quanto a Copa do Brasil. Copa do Brasil ainda arrisco dizer que foi mais evidente, é a vitória da técnica sobre a força, é a vitória da estratégia sobre a força, sabe? Poxa, nós ganhamos, o Vôlei Renata ganhou com estratégia, com técnica, com resiliência, com comportamentos. Poxa, o Sada Cruzeiro imprimindo muita força, sobretudo nos saques, né? Saques e ataques, e a gente resistindo muitas vezes com o passe escapando da mão do Bruno, jogando bola alta, né? Os pontos foram construídos e realizados não sempre com a força, mas com estratégia, com inteligência, com técnica, com paciência, né? Nós ganhamos do Sada Cruzeiro nesse último domingo a Copa do Brasil com saques estratégicos. Sim. Com saques curtos, com saques bem colocados e muitas vezes abrindo mão da força do saque forte. Isso é fenomenal. O esporte é isso. O esporte não é sempre força. Você precisa entender quando usar a força, quando usar a estratégia, quando usar os dois juntos. Isso é muito lindo. Isso só se adquire com muito treinamento todos os dias. Cara, teve um momento lá que acho que foi o Pinta, se eu não estiver enganado. Ele deu 2 saques e seguidos, cara. A bola bate na fita, aquele saque, né? Venenoso que acabou desmontando o sistema defensivo do Cruzeiro. Foi sensacional. Domingo realmente foi maravilhoso para quem acompanha esse projeto, para quem está ao lado do projeto, como nós aqui da Rádio CBN. Antônio Lupi. Vamos lá então, André. Bom dia. Sempre uma alegria falar com o nosso campeão olímpico aqui no Toque de Ouro. André, todas as vezes que Cruzeiro e Vôlei Renata se enfrentam, a expectativa é de um grande jogo de vôlei, e essa expectativa ela é comprovada. Pelo menos a gente tem acompanhado isso nos últimos encontros, nos últimos anos. E são 2 projetos que estão investindo bastante. O Cruzeiro mais do que o Vôlei Renata, porque tem um investimento melhor. Porém, no ano passado, na reta final, nós vimos que as 2 equipes sofreram demais na disputa do Mundial de Clubes. A gente viu clubes europeus que vieram aqui no Brasil e até do Japão, né? O time lá do Japão fortíssimo, tanto é que o Cruzeiro, ele não conseguiu, e o Vôlei Renata avançar aí a grande decisão, porque, e até pego como exemplo uma entrevista do Lucão, após uma derrota do Cruzeiro, que ele disse: precisamos urgentemente um investimento na Liga Brasileira para que os jogos se tornem mais competitivos, com a chegada de jogadores de fora, ou sei lá, um investimento maior por parte aí da Confederação Brasileira de Vôlei. A gente vê muito isso no Vôlei Renata e também no Cruzeiro, mas de que forma a gente pode criar ainda mais competitividade entre os clubes para ter uma seleção mais evoluída e para que o Brasil possa brigar com grandes potências europeias, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, André? Olha, primeiro do ponto de vista assim, a curto prazo, no que diz respeito à performance do Vôlei Renata e do Sada Cruzeiro no Mundial em dezembro. Eu entendo, é um dos motivos, eu entendo que as 2 equipes não estavam em ótimos momentos de performance, não estavam apresentando o pleno potencial naquele momento.
inclusive do vôlei Renata, eu falo com mais propriedade, realmente a gente ficou bem aquém do que nós poderíamos apresentar. Isso é ok e tá tudo certo, acontece no esporte, por isso que a gente vive construindo. Do ponto de vista de maior qualidade, competitividade, na Superliga, sim, uma solução, vamos falar assim, uma solução extrínseca, vindo de fora, seriam sim a inserção de mais atletas estrangeiros para dar mais qualidade à Superliga, ok? É muito bem-vindo, talvez resolveria isso a curto prazo. A longo prazo, e para mim é a solução mais indicada, mais eficiente, que na verdade é a essência do nosso voleibol, é investimento na formação das categorias de base. Os jogadores que hoje jogam a Superliga são jogadores que foram formados no Brasil. E a confirmação dessa tese, digamos assim, é que as categorias de base brasileiras, hoje das seleções brasileiras, não estão conseguindo mais resultados, bons resultados, em contradição que a gente conseguia num passado não tanto longínquo. Num passado longínquo, as categorias de base entregavam resultados, que na verdade esses resultados eram simplesmente consequência da qualidade das categorias de base. Isso já não vem acontecendo há bastante tempo. Nós já falamos sobre isso aqui, temos que rever, revisitar, não estou falando descartar, estou falando rever, repensar o nosso processo de formação de atletas no voleibol, desde a escolinha até os primeiros anos na especificidade do esporte, na especialização do esporte que acontece nos clubes. Se a Superliga está apresentando uma qualidade, um nível não tão bom em relação aos outros países, sem dúvida nenhuma, um dos principais motivos é a qualidade da nossa formação. André, ontem nós batíamos um papo através do Zap, já fazendo a pauta para hoje, e você me chamou a atenção com relação aos acontecimentos, né? Do último domingo, no clássico pelo Campeonato Mineiro, a final do Mineiro entre Atlético e Cruzeiro, né? Aquela selvageria envolvendo atletas renomados, atletas que são ídolos, atletas que são exemplos, e você falou, pô, Carlão, vamos levantar essa pauta, vamos fazer essa resenha amanhã, e que eu achei super interessante, super pertinente, ainda mais com você que é um entusiasta, né, do esporte como ferramenta de educação, André. Para quem é esportista, para quem é atleta, né, e você que conviveu no vôlei, mas que sabe muito também de futebol, cara, como que você acompanhou estas imagens, qual a sua posição com relação ao que aconteceu no Mineirão domingo? Carlão, este talvez seja o assunto mais importante de hoje, sabia? E aqui não há nenhum julgamento de valor destas pessoas que participaram desses episódios muito tristes, tá? Eu nem os conheço, para falar a verdade. Aqui é um julgamento sobre esse tipo de comportamento. Poxa vida, acho que há um equívoco do que realmente se trata ser um atleta, cara. Ser um atleta ou estar um atleta diz respeito, sim, a desempenho, a performance, a treinamento, resiliência, disciplina e, sim, busca por resultados, medalhas e conquistas. Entretanto, Carlão e Lupe, todos que estão nos escutando, absolutamente nunca um atleta pode esquecer de valores como respeito, ética, honestidade e jogo limpo, fair play. Esses valores, Carlão, Lupe, são inegociáveis. Não existe o status de atleta sem esses valores que, aliás, servem de base para o desempenho e, por consequência, para os resultados. Não estou dizendo aqui que os atletas são imunes ou são infalíveis, eles não podem errar. Os erros vão acontecer. O problema é quando a falta destes valores, Carlão e Lupe, passa a ser um padrão recorrente. Um atleta, Carlão, não controla totalmente seu desempenho, um atleta não controla os seus resultados, mas ele tem controle absoluto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos seus comportamentos. Sendo assim, por mais complexo e difícil que seja entrar ou não numa briga, agredir ou não agredir o adversário, revidar ou não revidar,
é sempre uma escolha. Quando um atleta não entende isso, é necessário realmente que esse atleta se olhe no espelho com honestidade e ele precisa se questionar se realmente ele compreende o que é na essência ser um atleta e, sobretudo, que ele entenda e compreenda o que realmente é a essência do esporte. Carlão, eu não estou dizendo que esses valores como honestidade, ética, fair play, jogo limpo, respeito, são fatores que limitam o desempenho de atleta. Na verdade, esses comportamentos, essas competências fazem diferença, ou seja, são vantagem competitiva. As empresas, as organizações e os times valorizam atletas respeitosos, valorizam atletas éticos, valorizam atletas que sabem perder assim como sabem ganhar. Por que eu tô falando tudo isso, Carlão? Porque o que aconteceu em alguns jogos das finais dos regionais é um desserviço, cara. Não ao esporte, ao nosso país. Sim. É um desserviço. E domingo nós participamos de uma final do voleibol extremamente tensa, tá? Os atletas estavam tensos, discutiram em algum momento durante o jogo, mas em nenhum momento houve falta de respeito, em nenhum momento se agrediram. Poxa, André, mas o vôlei é um esporte que tem uma rede no meio, não tem contato físico. Poxa vida, o judô tem contato físico, o rugby tem contato físico. Então não é o fator contato físico que define isso. O que define isso são as escolhas comportamentais, Carlão. E por fim, de novo, um atleta só controla suas escolhas comportamentais, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atleta que não tem consciência disso realmente precisa se encarar no espelho e se perguntar honestamente se ele entende de fato do que se trata o esporte. André, para fechar, esse é um assunto que me pega, assim, sabe? Eu gosto desse tipo de a psicologia no esporte, né? O atleta como exemplo. Eu tô sentindo isso notadamente no futebol. Não que todo mundo tem que ser santinho, não é isso. Mas eu tô sentindo hoje, dentro do futebol, que há uma cultura da provocação. Parece que hoje, ao invés de você celebrar a sua conquista, você, antes de celebrar, você primeiro precisa provocar o seu rival, você precisa provocar o seu oponente para depois você valorizar o que você conquistou. Graças a Deus, isso no vôlei, essa cultura ainda não chegou. Mas não sei se é por causa das redes sociais, mas eu acho que esse comportamento dos clubes de futebol, eu acho que isso também fomenta um pouco, sabe? Essa provocação, essa coisa de ter que pisar em cima do rival para valorizar a conquista. E infelizmente eu acho que de 10, 15 anos para cá, isso virou cultural no mundo do futebol, notadamente. Eu não sei se você percebe isso também. Carlão, é um ecossistema, não são só os atletas. Se os atletas tornam isso um padrão, é que esse padrão é permitido. Sem dúvida nenhuma, é um ecossistema, todos estão envolvidos, até aqueles que não se envolvem estão envolvidos, não tem dúvida. O voleibol não tem isso, e não estou dizendo aqui que o voleibol precisa ser exemplo para nada, não é isso. Só que isso não é permitido no voleibol, porque ninguém permite. A torcida não quer ir no Taquaral e ver briga, a torcida quer ver esporte, que tem uma experiência bacana, segura, com crianças, com idosos, com todo mundo interagindo. Carlão, o Vôlei Renata conquistou a Copa do Brasil no domingo. Nós estávamos no mesmo hotel que os adversários. Sim. Conquistou, fez maior festa no ginásio, maior gritaria. Depois do jogo, estavam todos reunidos no restaurante do hotel, todos, inclusive os adversários, inclusive o Sada Cruzeiro, Sim. fazendo uma refeição juntos, conversando. A competitividade, o adversário só existe dentro da quadra, depois, fora da quadra, somos pessoas que o respeito é inegociável, Sim. a ética, a honestidade, isso é inegociável. E o pior, tá, Carlão? O pior, quando um jovem atleta, uma criança, vê o seu ídolo, um atleta,
brigando, agredindo, tendo uma entrada, fazendo uma entrada desonesta, ele vai reproduzir, porque acha que isso é o padrão. Quando uma criança vê o seu ídolo fingindo uma falta, se jogando no chão, aqueles teatros que a gente vê, e aí não estou falando só do futebol, não é só o futebol que acontece, ele vai reproduzir isso. Eu tenho uma escola de vôlei, eu sei que isso acontece, né? Poxa, atleta tem uma função similar nesse sentido, ó, de um pai ou de um líder. Ele é atleta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se existe uma condição que o atleta precisa entender, é que ele, independente do desempenho, da quantidade de medalhas que ele tem, ele sempre é um exemplo e uma referência, e precisa se comportar como tal. Beleza, André. Cara, hoje rendeu aqui a nossa resenha, o nosso toque de ouro. Terça-feira que vem, encontro marcado com algum título, André? Não tem, né? Não tem. Poxa vida, viu? Isso é o problema de acostumar mal, viu? Ó, o time já tá viajando para Suzano hoje à noite, amanhã tem um desafio enorme contra o Suzano. Quinta temos outros compromissos com os nossos parceiros que fazem o projeto acontecer. Sexta, preparação, sábado, jogo. Mas a última coisa que eu quero dizer é deixar aqui um agradecimento a vocês, Carlão, Lupe, Júlio, a CBN e a nossa torcida maravilhosa. Poxa vida, esses títulos são compartilhados com todos vocês, porque vocês também fazem o Projeto Vôlei Renata acontecer. Então aqui o meu muito obrigado em nome de toda a equipe. Boa, André. Aê! Valeu! Esse André Heller no nosso Toque de Ouro. 11h37. Agenda Piracicaba 2026. Encontro que reúne representantes do poder público, acadêmicos e setor produtivo para discutir o desenvolvimento da cidade. Com o tema Ciência e Inovação como alavanca do desenvolvimento, o evento integra o movimento PIN, Território de Inovação de Piracicaba, e aborda ciência, bioeconomia, tecnologia e desenvolvimento econômico do município. Dia 31 de março, às 14 horas, no Teatro do Engenho Central. Evento gratuito, vagas limitadas. agendapiracicaba.com.br. Realização EPTV. Apoio Prefeitura de Piracicaba, Sebrae e CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E esse compromisso do Vôlei Renata, como lembrou André Heller, contra o Suzano, amanhã 7h fora de casa. No sábado, dia 14, às 6h30, tem jogo no Taquaral. Vôlei Renata contra o Praia Clube. Esse jogo você acompanha com transmissão da CBN Campinas. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Começou a super terça no Iga Atacado com preços imbatíveis. Confira: margarina Qualy com sal 500 gramas, R$6,89. Leite fermentado Frutap Sabores 850 gramas, R$7,69. Azeitonas verdes Vale Fértil com caroço 500 gramas, R$14,98. Detergente em pó Omo lavagem perfeita 1,6 quilos, R$20,98. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 10 de março. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 40 minutos, Lupe. A galera está participando com o nosso Zap Zap. Tem gente no YouTube, tem gente também no nosso WhatsApp curtindo o CBN Esportes. Ó, o Wagner de Hortolândia. Em relação à briga no Mineirão, o mais surreal foi ver o Fagner querendo apartar a briga e o Cássio brigando. É pra acabar mesmo, o grande Wagner de Hortolândia. Ó, o Murilo Martins tá aqui, ó. Ai, Murilão. Tamo junto, grande abraço.
Gabriel, bom dia, amigos, tudo bem? Falei pra vocês que o Palmeiras seria campeão ganhando por 2-1 lá. Avante palestra, valeu, Gabriel. É o nosso amigo aqui, ó, do Dom Raton, né? Verdade, nosso que parceiro. Vende aqui os produtos deliciosos. O queijo dele é sensacional. Gostoso. Ainda tem lá em casa, hein? Estou comendo todos os dias no período noturno. Bom dia, meus amigos. É o Guimarães Bugrino. Meu time frouxo. Já tem técnico ou não? Calma, Guimarães. Ainda não, mas acredito que hoje, até o fim do dia, pode ter. Daqui a pouco a gente atualiza as informações do Guarani aqui no CBN Esportes. Bom dia, Carlão e equipe. Como você gosta dele, Carlão? O menino Ney, que está sendo poupado do quê? E vai passar a macaca hoje? Paulo do Vila Vitória, vai sim, Paulo, www.youtube.com/CBN Campinas. Você vai curtir a narração aqui da CBN Campinas, Futebol Globo CBN, Isso. Copa do Brasil. A bola rola às 9h30, mas a partir das 8h30 da noite, nós já estaremos falando do Majestoso e trazendo as informações dessa estreia da macaca na Copa do Brasil 2026. 1,5 milhão, hein? Se passar de fase, a macaca coloca nos cofres 1,5 milhão. Que coisa boa. Bom dia, amigos da CBN. Carlão, se você me disser debate pronto, 3 times da Indonésia, eu vou botar fé nesse novo interesse para técnico do Guarani. Abraços, é o JP de Moraes. Gostei, JP, realmente missão impossível nesse momento, ainda mais só tem que entrar aqui na internet, mas missão impossível. Olha só, essa daqui 3 times da Indonésia, essa foi boa. Essa é difícil. Bom dia, Carlão. Bom dia, Carlão. Vai. Ponte Guarani. Meus amigos bugrinos estão dizendo que irão na torcida visitante, já que é um derby genérico. Você acha que isso é prudente ou não? Cara, cada um tem o direito de ir aonde quiser. Vai lá, vai assistir o jogo, vai torcer pro Guarani, vai prudente, vai no estádio, vai lá, vai com o coração leve, né? Vai sem... vai pra assistir, vai torcer com amor. Pro Guarani. Vai pra ver jogo. Isso, faz parte, sim. Lembra que não é o time do seu coração que tá jogando. Mas vai, quer ir no jogo, vai. A gente não pode proibir ninguém, né? Não. Todo mundo tem o direito de ir e vir, não é mesmo, Valmir? E ele tem o direito de torcer lá pro Guarani, tem o direito. Bom dia, amigos do CBN Esportes, é o Rodrigo Pupo, lá não, aqui do Vonzup. Do lado, pô. É impressionante, embora não surpreendente, o amadorismo dos dirigentes do São Paulo. O Crespo foi demitido por falar a verdade e a diretoria se comportou como criança mimada. A chegada do Roger Machado parece ser mais do mesmo, já que a rejeição a ele também é grande. A ver, abraços a todos. Aliás, hoje, inclusive foi um dos temas, né, que nós falamos hoje no Bom Dia Cidade, eu e Thalita Nonato, e também é um tema que nós vamos falar aqui no CBN Esportes. Eu tava lendo uma matéria do Bruno Gilfrida, né? Que é o setorista do São Paulo. Cara, e ele trouxe alguns aspectos, Carlão, que assim, o futebol brasileiro, ele vive numa cultura de demissão de treinador a todo momento. Sim. E isso não vai terminar. Isso vai ser pra sempre, com algumas exceções, como nós estamos acompanhando no Palmeiras com o trabalho vitorioso do técnico Abel Ferreira. Mas essa questão de demissão, ela é cultural, principalmente quando os resultados não são bons. Alguns pontos que o Bruno trouxe na matéria que ele apurou. E ele é um cara que tem muitas fontes no São Paulo. E que realmente, se você parar para analisar, é algo que dá elementos para a diretoria tomar esse tipo de decisão, mesmo São Paulo sendo o vice-líder do Campeonato Brasileiro e de uma sequência muito boa que o Crespo estava à frente do comando técnico, a melhor, somando as passagens que ele teve lá no Morumbi. A questão do Danielzinho me pegou bastante no jogo contra o Palmeiras. Ninguém entendeu nada até agora. Porque ele colocou o Lua. Tudo bem, ele tem o direito, é ele quem dá o treino, a diretoria não pode interferir na escalação de um time, mas causou dúvidas. O jogo contra o Atlético Paranaense, pelo que a gente leu na apuração, ainda estava engasgado, porque só os reservas ali estavam batendo pênaltis porque ele tirou todo mundo, quando o jogo já dava mostras de que iria para os pênaltis. O dia a dia, os caras da diretoria não estavam entendendo a forma de lidar com o elenco, com o Crespo. Bom, se eles estão vendo que o que está sendo feito pode não dar certo, eles têm todo o direito de trocar. Agora, o que causa todo essa curiosidade ou esse estranhamento é que o técnico foi demitido num bom momento. Isso pesa. E o Roger, ele chega para ser a salvação dos problemas? Não sei, porque aí entra naquele outro assunto que nós já comentamos aqui no CBN Esportes.
perfil de treinador. Eu entendo que o Crespo e o Roger não tem nada de parecido em relação a trabalho. Posso estar equivocado. É, realmente estranho. Pegou todo mundo de surpresa. Ontem conversando com alguns São Paulinos também, a galera, ali era um termômetro, tinha uns 4, 5 ali, ninguém concordando com a demissão do Crespo e também com a possível chegada, praticamente oficial já, do Roger Machado. Se bem que na resenha também eles citaram estas situações do Crespo, a escalação do Luan pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém acredita até agora, ele tinha ideia de tentar ali até fazer uma individual no Palmeiras, mas o Danielzinho viveu um momento maravilhoso. O Danielzinho, ele arrumou o meio campo do São Paulo. E eu acho que essa boa campanha, você observou bem, tem muito a ver com esse meio campo do São Paulo, aí, com o Danielzinho, Marcos Antônio e o próprio Bobadilha, que fizeram um trio super interessante. Mas agora é Roger Machado que vai comandar aí a nau tricolor. O Carlos, bom dia a todos. A Ponte Preta tem que jogar no 4-3-3 com 3 atacantes, jogar no ataque para vencer, nada de professor Pardal com 3 zagueiros. Ih, nem estreou e já vem crítica pro nosso grande Rodrigo Santana, hein? Ô Lupe, então vamos fazer o seguinte, emenda essa macaca aí. Vamos lá, Carlão, porque hoje a Ponte Preta entra em campo. Ponte Preta e Guarani, calma, se você ligou o rádio agora, não vamos ter derby. Tá bom? É o Guarani de Bagé. É o Guarani de Bagé, que é lá do Rio Grande do Sul. E é Guarani com Y no final, hein? Não vai errar na hora do jogo, lá na hora de colocar na escalação, porque o pessoal... É vermelho. É vermelho. O apelido é o Índio Guerreiro. Que aí já tem a ver com o nosso aqui. Pô. Exatamente, porque Guarani é uma linguagem indígena. Como que é? Povos originários. Povos originários, exatamente. Você foi muito bem agora, Carlão. Bora. Bom, é o seguinte, a estreia da Ponte Preta. Macaca entra direto na terceira fase da Copa do Brasil. Por quê? Porque ela foi campeã da Série C no ano passado. Já o Guarani de Bagé já jogou a segunda fase da Copa do Brasil e eliminou o Caxias por 1-0 em pleno estádio Centenário. Olha... surpreendente, porque no Campeonato Gaúcho, não sei se você sabe, mas o Guarani de Bagé disputou o quadrangular da permanência, ou seja, ele disputou um campeonato para evitar o rebaixamento e conseguiu. Se livrou do rebaixamento e agora o foco passa a ser apenas a Copa do Brasil e a Série D, hein? O Guarani de Bagé disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro. É uma Ponte Preta bem diferente da que jogou o Campeonato Paulista. Departamento de Futebol trabalhou, foram 10 contratações, inclusive algumas foram apresentadas oficialmente ontem. Você sabe quem que é Daniel Gonçalves? Não. E se eu te perguntar, você conhece Daniel Baianinho? Aí melhorou. Jogador. É o cara do Capivariano, ou foi o cara do Exatamente. Só que agora ele pertence à Ponte Preta, está regularizado e à disposição do técnico Rodrigo Santana. E o Baianinho, vai ser Baianinho, tá bom, Baianinho? É Daniel Baianinho, que é nascido do Piauí. Uma grande confusão. Mas o que importa é que agora ele joga pela Ponte Preta e falou da chegada ao Moisés Lucarelli. Olha, é Daniel Gonçalves, mas pode, tá? O apelido já tá habituado, né? Acho que é um pouco difícil de até mudar, né? Venho aqui do lado, então a gente tá acostumado, já ouvi falar na Ponte Preta, né? O tempo todo, e o Hélio também foi um cara que me ajudou muito, né? E quando eu contei pra ele que tava vindo pra cá, ele ficou super feliz, ele falou, com certeza você, com seu estilo de jogo, você vai ajudar muito a Ponte Preta. Você é um cara guerreiro, um cara que não desiste, que luta sempre por todas as bolas, então eu acredito que eu esteja no lugar certo, né? Porque Ponte Preta é isso, é sangue, é camisa, então você tem que se doar até o último minuto, né? Então a gente espera que nesse ano a gente possa colher bons frutos e começando por amanhã já, que a gente possa fazer um grande jogo, dar o nosso cartão de visita para a torcida, porque muitos jogadores novos, né? Que eles possam conhecer o quanto o nosso grupo é comprometido com o objetivo do clube, quando somos unidos e qualificados, né? Então, que a gente amanhã a gente possa fazer um grande jogo e já possa mostrar nossas características. Bom, essa entrevista foi ontem à tarde, né? Por isso que ele se refere ao jogo como amanhã, que no caso é hoje. Quem também foi apresentado foi o experiente volante Léo Gomes, 28 anos, que estava no futebol do Japão. É uma cara nova também das 10 que a Ponte Preta contratou para a disputa da Copa do Brasil e também da Série B. Eu venho trabalhando bastante, né? Tô trabalhando com a equipe aqui já e tenho trabalhando também, fazendo trabalho fora de força também, e sei o quão importante é, né, esse retorno para mim pro Brasil e essa parte física, e eu me sinto preparado já para os desafios
E espero a partir de amanhã já, né, que tem um jogo muito importante para nós, já dar sequência nisso. E se o professor optar por me colocar, eu vou dar o meu máximo, sendo no início, sendo 10 minutos finais, eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe. Sim, verdade, fui campeão com Vitória e foi muito legal você tocar no ponto, porque realmente isso é importante, porque a Série B é um campeonato totalmente diferente, né? Aqui no Brasil é tipo diferente de Série A, diferente de Série C, que eu já joguei também os dois. E sei que o mais importante é a gente ter paciência na hora do jogo, não tomar gols bestas, não tomar gols fáceis, entendeu? Isso a gente já vem trabalhando para que a gente possa sempre... Claro que quando a gente não toma gol, a gente vai achar uma oportunidade de fazer o gol e com fé em Deus, com os jogos passando, a gente vai conseguir essas vitórias. Bom, a Ponte Preta tem a estreia também do técnico Rodrigo Santana, que foi contratado para substituir o Marcelo Fernandes, que após o fim do Campeonato Paulista solicitou o desligamento do cargo de treinador da Ponte Preta. Rodrigo Santana, de um trabalho conhecido no Atlético Mineiro, estava no Volta Redonda e hoje, pela primeira vez, fica no banco de reservas. Agora, a dúvida é qual time ele vai colocar em campo. Existe uma possibilidade, o pessoal ali já criticou no YouTube, dessa possível escalação com 3 zagueiros, David Braz, Rodrigo Souza e o Diego Leão, com o Pacheco na direita, o Kevson na esquerda, Diogo Silva no gol, o meio-campo com o Saravia, que também já está regularizado, teve o contrato publicado ontem no BID, Tarek e Elvis, Jonathan Cafu e o William Potker, também uma novidade, né? Esse retorno do bruxo ao Moisés Lucarelli também é uma grande atração, mas a confirmação do time mesmo apenas momentos antes da partida. Além do time novo, do técnico novo, a Ponte também estreia um novo uniforme que ontem foi divulgado através das redes sociais. No sábado, o TC10, o sócio, teve a oportunidade de forma exclusiva de ver os uniformes em primeira mão e ontem a Ponte Preta anunciou. Particularmente achei que ficou bem interessante, um modelo que a Ponte usou na década de 90, 94, 95. Então é um uniforme que em breve estará à disposição do torcedor na loja oficial do clube. Então, repetindo o provável time da Ponte: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Rodrigo Souza, Diego Leão ou o Lucas Cunha, pode aparecer também, e o Kevson, Rodrigo Saravia, uruguaio, Tarek e Elvis, Jonathan Cafu e William Potker. Do outro lado, o Guarani de Bagé tem um jogador bem conhecido, que inclusive marcou o gol da classificação, que é o Helder, que inclusive jogou no Caxias ano passado. Bom jogador experiente, mas deve ficar no banco de reservas. O treinador da equipe é Gelson Conte, que falou a respeito desse planejamento após escapar do rebaixamento para as competições nacionais. O objetivo foi atingido, ponto. Agora, o que se traduz para os atletas? O Guarani está numa Copa do Brasil, está num Campeonato Brasileiro, e o trabalho deles, nós não podemos achar que está bom, nós temos que buscar mais. Então isso nós vamos colocar em prática, nós vamos treinar e nós vamos colocar para eles que a vida deles é essa. O futebol, ele é alta intensidade, repetição, alta intensidade, muito treino. Se tu fizer treino de 50 ou 60 minutos, ele precisa ser em alta intensidade. E eu acho que o que muda é que nós estamos com atletas de qualidade e que nós gostamos de jogar, nós gostamos de futebol bem criado, de atacar adversário. E eu acho que se a gente incorporar isso e a gente praticar isso durante a semana, vai acontecer no jogo, vai aparecer no jogo. Então essa é a nossa característica e nós precisamos repassar isso aos atletas. Tá aí então o técnico da equipe do Guarani de Bagé, o glorioso, esqueci o nome dele. Gelson. O Gelson, grande Gelson. O Helder que eu falei não vai pro jogo não, tá? Foi embora. Acabei de receber a informação aqui. Que massa, hein? Bem legal. Avisaram aqui de última hora, mas tudo bem. Além do Murilo Cavalcante, que veio pra Ponte, também é desfalque do Guarani, mas ele não joga hoje pela Macaca, tá bom? Thiago Gonçalves, Rafinha, Jean Martin, Albert e Vitor Oliveira, Marcão, Paulinho, Marquinhos, Adailson e Tony Júnior e Lucão é o provável time do Guarani para enfrentar a Macaca, 9h30 da madrugada. É, jogo difícil pra Ponte, um elenco novo, completamente remodelado, remontado. Eu acho que a partir de hoje a gente já pode cobrar da Ponte Preta na parte técnica, porque pelo menos ela tem um time, ela chega perto de um time profissional, algo que não aconteceu até aqui. O Campeonato Paulista eu nunca vi algo parecido com o que aconteceu em 2026, e é uma Ponte remodelada.
E enfrenta um adversário que já vem aí numa batida nesta temporada, né? Mesmo participando ali do rebolo, né? Do quadrangular para escapar do rebaixamento no Gauchão, conseguiu, terminou em primeiro, né? Se eu não estiver enganado, e passou também pelo Caxias, que é um adversário forte, né? Que é um time tradicional. Então a Ponte precisa ter muito cuidado. O esquema com 3 zagueiros, às vezes ele é visto com um certo preconceito por parte do torcedor, mas se for bem montado, bem orientado, muito bem testado, treinado, planejado, eu não vejo nenhum problema, mas eu não acredito que ele vai colocar logo de cara um esquema mais fortalecido na defesa pro jogo de hoje entre Ponte e Guarani. Ponte favorita? Talvez pela camisa, pela tradição, mas por time jogar em por casa, time, né? por jogar em casa. Agora, time por time, eu não aponto esse favoritismo, não. Eu aponto um jogo muito igual, ainda mais pela necessidade da vitória, né? Tanto da Ponte como do Guarani. Só vai passar se vencer. Se empatar no tempo normal, a decisão vai nas penalidades. Só um detalhe, a Ponte ela já recebeu 1,5 milhão, tá? Um valor superior a 1,5 milhão, porque ela entra na terceira fase. O Guarani de Bagé já tinha faturado 830 mil, ganhou mais 950 pela classificação contra o Caxias. E se a Ponte passar para a quarta fase, ela fatura 1 milhão, quase 1 milhão e 700. Cara, olha aí. E o Guarani mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 100. Então é importante também para um clube que vai disputar a Série D, que não tem tanto recursos. O valor recursos. desse pro Guarani faz a temporada, pra Ponte, o Caixa, a gente sabe, né, a situação e ajuda, com certeza ajuda demais. Boa sorte a Nega Véia hoje diante do Guarani de Bagé. 11:57, Lupe, vamos descer a avenida. Será que o novo comandante está chegando, Lupe? Guarani? Parece que tem um nome que ganhou força nas últimas horas lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Marquinhos Santos. Marquinhos Santos estava trabalhando no Arema FC da Indonésia, mas já trabalhou com o Frontini no Vila Nova em 2023. No Brasil, além de passagens pela base do Atlético Paranaense e do Coxa, o Coritiba, ele também chegou a dirigir a seleção brasileira sub-15, sub-17 e passou por 14 clubes profissionais, entre eles Coritiba, Bahia, Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento de Sorocaba, Juventude, Chapecoense, América Mineiro, Ceará, Vila Nova e América de Natal. Além do Náutico, ou seja, tem uma experiência. Aliás, se não me engano, o Hélio foi contratado para substituir o Marquinhos Santos na Série C, onde o Náutico começou ali meio estranho e no final conseguiu acesso com a chegada do técnico Hélio dos Anjos. Marquinhos Santos é mais um que entra na mira do departamento de futebol do Guarani. Guarani tá com dificuldades. Segundo o planejamento da diretoria, a ideia já era ter um treinador para ontem, mas o que não aconteceu. Seria importante realmente aproveitar esse período que o Guarani tem de preparação para a Série C, um campeonato diferente, um campeonato, aliás, completamente diferente do que o Guarani disputou até aqui, né? Disputou o Paulistão, que é um nível acima, com grandes equipes, e a Série C, o chicote estrala, né? Como a gente costuma dizer. E possivelmente o Marquinhos Santos como novo treinador é um técnico que, apesar da vasta passagem aí por diversos clubes, é um técnico da nova geração. Me lembro do Marquinhos quando ele surgiu no Coritiba, junto com o Alex ali, o Alex no processo de encerrar a carreira, e o Alex elogiava demais o Marquinhos, eles conquistaram aí títulos estaduais, e depois o Marquinhos ganhou projeção, passou por diversos clubes, estava aí no futebol do exterior e deve chegar aí pro Guarani para conduzir este projeto na Série C do Campeonato Brasileiro. Aquilo que a gente sempre fala, que dê suporte, né, que o pessoal do CA, o executivo Frontini, o próprio Marquinhos, que eles consigam falar a mesma língua para que o Guarani tenha sucesso nesta Série C. E precisa, porque Série C não é lugar do Guarani, ninguém aguenta mais esse tipo de competição, uma competição difícil, mas o Guarani precisa passar, tem a necessidade de passar, e quem sabe com o Marquinhos Santos ainda não oficializado, mas possivelmente vai ser o novo treinador, o Bugre obtenha sucesso na terceirona do futebol nacional. Lupe. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Sérgio, que chegou a bomba no São Paulo, torcer para dar certo. O Roger Machado, ele já desembarcou na capital paulista, ainda não foi anunciado, se você quiser confirmar aí nas redes sociais do São Paulo, já não foi. Não, mas já falou como treinador, né? Então já tá tudo certo. O Elinho tá aqui, ó. Alguém aí acompanhou o Indonesão 2025? O Carlão viu alguns jogos. Foi tema do nosso café, né? Foi tema do nosso café. Carlão, posso até estar errado, mas parece que esse time vai dar liga. Esperar, né? Vamos esperar. Esperar.
E que a diretoria, nós, sempre aquela coisa, que a diretoria deu respaldo. O Antônio Wilson falou, Carlão de Freitas, vamos ganhar de 2-1. É o palpite do... Tem que ganhar, né, o Antônio Wilson? Antônio Wilson lá do Nova Europa. E deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 7687, não. Ixi Maria. Ah, tá. 7638. Ele tá falando aqui que o Roger Carvalho não vai dar certo no São Paulo. Tá aí. Roger Machado. O Roger Machado chegando no São Paulo, vai trabalhar no futebol paulista pela segunda vez. Trabalhando no Palmeiras, né? Em anos anteriores. 12:01, Lupe. A gente volta às 4. Hoje, jornada longa nesta terça-feira. Depois vamos para o Moisés Lucarelli. Mas às 4, muita resenha acerca de Copa do Brasil, Champions e por aí vai. Valeu. Até já, valeu.